O ano 1904. A cidade, o Rio de Janeiro. Local e data de nascimento de 3 clubes que, juntos, somam 300 anos de futebol. São muitas histórias e glórias vividas na Zona Norte com o América Futebol Clube. Na Zona Oeste com o Bangu Atlético Clube. E na Zona Sul com o Botafogo de Futebol e Regatas. E é pelo Clube da Estrela Solitária e de uma constelação de astros que termina essa trilogia do futebol carioca. Garrincha, Didi, Paulo Valentim, Quarentinha, todos eles já se foram. E eu sobrei, ainda estou por aqui, eu faço aquilo que está em meu alcance. Por isso eu cheguei até aqui, venho com o maior prazer, porque aqui foi minha casa, minha única casa, né? Que foi de 48 a 64, foram 17 anos aqui dentro. Já entrava com os olhos fechados, eu sabia onde estava. E não me arrependo de ter feito isso, não. Não sei se eu sou o único que só joguei num clube, mas já acho que eu faria tudo outra vez. Alô, nação alvinegra! Valeu! Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus. Deixa eu festejar que eu mereço mais é esse. Esse é o Botafogo que eu gosto. Eu amo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Em 1904, o remo era o esporte mais popular no Rio de Janeiro. Verdadeiras multidões assistiam aos matches disputados nas águas da Baía da Guanabara. Ao lado de Vasco da Gama, Flamengo, Guanabarense, Gragoatá e muitas outras agremiações, o Clube de Regatas Botafogo era uma das atrações. O Remo Botafoguense, como clube organizado, nasceu em 1º de julho de 1894. 5 anos depois, conquistou seu primeiro título carioca. O Clube de Regatas Botafogo tinha um craque, Antônio Mendes de Oliveira Castro, o Tite. Mas a febre do remo não contagiou 2 jovens estudantes botafoguenses. Flávio Ramos e Emanuel Sodré estavam mais interessados em outro esporte. Foi ideia deles fundar um clube de futebol que representasse o bairro de Botafogo. Isso virou realidade no dia 12 de agosto de 1904. Eugênia, João, Sandra, Luiz Eduardo. Laços de sangue unem esses 4 personagens a uma estrela solitária e gloriosa. Pelas veias de cada um deles correm histórias do Botafogo. Histórias que passaram de pai para filho. Quando eu nasci, saiu no jornal, assim, eu tenho foto até hoje no jornal. Nasce mais uma alvinegra. Eu adorava andar de bicicleta em volta do quarteirão. E domingo eu ficava ouvindo a voz do papai em toda a portaria e a reação. Foi bem adulta já que eu virei botafoguense, inclusive, só depois de grande. Eu acho que ninguém amou tanto o Botafogo quanto ele. Ele era o Botafogo era ele. O pai da Sandra e da Eugênia, o pai do João e o pai do Luiz Eduardo são sinônimos de um Botafogo que é muito mais futebol do que regatas. E, certamente, o maior exemplo disso é o pai de Ulf Lindberg. Ulf é sueco e exibe o orgulho de ser filho do mais fabuloso ponta-direita que já existiu. If I can take the time back, I have maybe take the chance and go down and try to play football down there. Ulf Lindberg conheceria a calma da terra de Mané Garrincha, a antiga fábrica de tecidos onde o pai trabalhou. Poria os pés no campinho do Esporte Clube Pau Grande. Visitaria o túmulo do cemitério de Raiz da Serra. E leria no mausoléu a inscrição que traduz tudo o que Garrincha representou. Ulf certamente iria ao Rio de Janeiro, estaria na sede do Botafogo. Na sala de troféus.
Passearia pelo Maracanã, palco de grandes espetáculos proporcionados pelo pai. Talvez tudo isso tenha passado pela cabeça de Ulf no dia 20 de janeiro de 1983, dia em que Mané Garrincha morreu. Nesses 100 anos de futebol, o Clube da Estrela Solitária teve em seu firmamento uma constelação de astros. De um Garrincha, de um Didi, de um Nilton Santos, de um Amarildo, de um Quarentinha, de um Paulo Valentim, de um Kaká, de um Manga, de um Zé Carlos, de um Moreira, de um Rogério, de um Jairzinho, de um Roberto Lopes, de um Paulo César Caju, de um Neivaldo, Marinho, do Rildo. Tá vindo agora a minha memória e eu tô falando. O meu nome não preciso falar. O Botafogo tinha 4 campeões mundiais. O lateral Nilton Santos, o meia Didi, o ponta Zagallo e Mané Garrincha com suas diabruras. O que o brasileiro conhece do Garrincha é de seleção. O que eu vi ele fazer com o Botafogo por esse mundo afora foi um negócio de louco. A estrela brilha também fora das 4 linhas. O Botafogo é a razão de ser de quem tem o coração alvinegro. No amor, no sorriso, na flor. Eu sempre conto essa história. A Desirê, a gente é casado há 18 anos e eu era do segundo casamento, que ia casar, e ela chegou antes de morar junto, eu combinei com ela, falei, vamos combinar 2 coisas. Não me chama para passar o carnaval fora do Rio, porque eu gosto muito de carnaval, então não adianta que eu não vou nunca fazer isso. Ela falou, mas só isso? Eu falei, não, aí tem uma coisa seríssima. Não se meta em hipótese nenhuma com o Botafogo. Porque aí não tem jeito. Jamais eu vou desistir do Botafogo. Isso é uma coisa que vem com a gente, desde criança. E quando tem a derrota, é mesmo que eu fico mais botafoguense, entendeu? Porque aí você tem que redobrar as forças. Imagina. Largo dos Leões, divisa dos bairros de Botafogo e Humaitá, zona sul do Rio de Janeiro. Aqui nasceu o Botafogo Futebol Clube, 100 anos atrás. Mas o primeiro nome da nova agremiação carioca, fundada no dia 12 de agosto de 1904, era outro. Eletro Club. Por causa da sugestão de Dona Chiquitota, avó de um dos fundadores, o nome do bairro foi adotado. E de 1904 a 1942, o Botafogo foi assim. Botafogo Futebol Clube. Nesses 38 anos, a Estrela Solitária não esteve ligada ao futebol. Era símbolo exclusivo do clube de regatas. Aquela estrela, segundo dizem, foi colocada pelos remadores do Botafogo, que levantavam muito cedo para o treinamento das remadas, lá na enseada de Botafogo, porque não era na lagoa, que eram disputadas as provas como hoje. Então, a Estrela d'Alva aparecia. Os remadores chegavam na janela, olhavam, viam a Estrela d'Alva, está na hora de treinar. Então a estrela passou, a partir daí, para a camisa deles, como símbolo, porque eles começavam a atividade enquanto brilhava a Estrela d'Alva, que é Vênus, né? Mas de manhã ela se chama Estrela d'Alva, de tarde passa a ser Véspera. Com as letras B, F e C entrelaçadas, formando o escudo do time, o Botafogo Futebol Clube foi 8 vezes campeão carioca. A primeira conquista foi em 1907. Naquele campeonato, Botafogo e Fluminense terminaram em primeiro lugar, empatados em número de pontos. O regulamento previa um jogo de desempate. O Fluminense não quis conversa, virou a mesa e foi proclamado campeão. Só em 1996, o Tribunal da Federação Carioca reconheceu o Botafogo também campeão de 1907. É por isso que esse título não aparece no hino composto por Lamartine Babo 46 anos antes da reparação. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Campeão de ou campeão desde 1910 causou outra polêmica. Só que ficou os adversários, vocês são campeões de 1910, pô. E aí depois o próprio Lamartine emendou para campeão desde 1910 e tal. Deu essa quebra na letra aí, injetou aí uma sílaba nova.
Mas o que importa é que a segunda conquista do Botafogo entrou para a história. Por causa dela, o clube passou a ser conhecido como o Glorioso. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Em 1912, o Botafogo Futebol Clube é campeão outra vez. É o ano também que o clube toma o endereço da Rua General Severiano. Foi sob a proteção de General Severiano que o Botafogo viveu tempos de glórias na década de 30. Ganhou 5 campeonatos, 4 deles seguidos. 32, 33, 34 e 35. É até hoje o único clube tetracampeão do Rio de Janeiro. Essa época produziu o primeiro grande ídolo do Botafogo. Carlos Dober de Carvalho Leite jogou de 1928 a 1941. Era atacante. É o segundo maior artilheiro da história do clube. Marcou 274 gols em 344 jogos. Disputou as Copas do Mundo de 30 e 34. Depois que encerrou a carreira, Carvalho Leite continuou no Botafogo. Foi médico do clube por muitos anos. O Botafogo entrou na década de 40 para mudar sua história. No dia 8 de dezembro de 1942, as chuteiras e os remos se fundem. O Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube passam a ser Botafogo de Futebol e Regatas. 2 caudais, uma por um lado, outra por outra. E lembrando muito o Rio Negro e o Rio Solimões, que em certo momento se juntam para formar um gigante, que é o Rio Amazonas. O Botafogo foi assim também. Veio o Regatas correndo por aqui e o Futebol Clube correndo por aqui. E aí, a estrela que estava na camisa dos remadores passou para a camisa também dos jogadores de futebol. Assim nasceu a estrela solitária, símbolo maravilhoso do Botafogo. Do Clube de Regatas Botafogo, do Botafogo Futebol Clube, por que não? E definitivamente do Botafogo de Futebol e Regatas. 2 anos antes da fusão, um mineiro de São João Nepomuceno começava a assombrar General Severiano e o Rio de Janeiro. Heleno de Freitas marcou a vida do clube por bem mais que os 8 anos em que jogou por lá. Por bem mais que os 204 gols marcados em 233 partidas. Heleno jamais foi campeão pelo Botafogo, mas se transformou num símbolo perpétuo da história alvinegra. Uma vez eu vi o Heleno num jogo com a América, o Botafogo perdia por 3-0. E o Heleno reclamava de todos os companheiros. Ah, tô aqui, não passa e tal. Quando ele chegou na linha lateral, e o Ondino, que estava mais à minha direita, falou assim, o Ondino passou 30 anos no Brasil e nunca falou português. Le voy a responsabilizar por el revés, falou para o Heleno. E aí, o Heleno chegou lá e tal. Pá, gol do Heleno. Pá, gol do Heleno. Outro gol. Aí, quando o Heleno fez o 4º gol e botou o Botafogo 4-3, veio de lá, chegou junto a ele e disse, o seu castelhano, filho disso, agora me responsabiliza. Meu pai, enfim, até o fim da vida, ele assegurava que o Brasil não perderia a Copa de 50 se o Heleno não tivesse brigado com o Flávio Costa. Eu vi o Heleno de Freitas jogar 1 ou 2 partidas, tá certo? Mas vi o Heleno de Freitas jogar, vi o Heleno fazer assim para a torcida do Fluminense, mostrando pó de arroz no rosto, quer dizer, eu fui testemunha disso. Existe uma partida em que ele fez 6 gols, sendo que 5 de cabeça. Mas o mais interessante é que ele dava o passe para ele mesmo de fazer. Ele vinha correndo com a bola no pé, quando chegava na frente do gol, ele levantava, ele subia a bola e fazia de cabeça para cartar. E aí tirava um pente do bolso e penteava o cabelo em pleno campo. As torcidas ficavam delirando, os times, as torcidas inimigas, queriam morrer, né? E tinham que arrumar alguma coisa para esculhambar o Heleno. Havia uma música que era cantada no carnaval que dizia Helena, Helena, vem me consolar. Eles cantavam essa música, chamando
de Helena. Se você pensar, ele tendo sido o primeiro jogador que levou mulheres a campo de futebol, era complicado. Eles tentavam botar para ele digamos, um homossexualismo que não existia, porque ele era muito mulherengo, inclusive. E aí estreou aquele filme com a Rita Hayworth, Gilda. Em que ela era um personagem, uma mulher voluntariosa, fazia o que queria, não dava atenção a ninguém, sabe? Cheia de vontades. E um torcedor esperto, era o tempo em que o torcedor ficava perto do campo e o que se dizia todo mundo ouvia. O Heleno fez uma dessas ações de voluntariedade e ele gritou, "Fala, Gilda!" E o Heleno reagiu mal. Aí pronto, foi a conta. Your young man, is he too adult? He's not my young man. You know, the expression on his face says that he wishes he were. Dizem, inclusive, que o Heleno chegava, quando chamava ele de Gilda, ele abaixava o calção e mostrava as partes. Aqui, Gilda, pra vocês. Que era um absurdo. Eles podem me chamar de Gilda, que eu nem vou ligar. Nunca houve uma mulher como Gilda. Assim como nunca houve um homem como Heleno de Freitas. Em 1996, o musical Heleno, um homem chamado Gilda, estreou nos palcos do Rio de Janeiro. A peça, uma parceria do escritor Miguel Paiva e do compositor Zé Rodrigues, retrata a vida dramática de Heleno de Freitas. O musical começa com dois caras num bar em Copacabana, assistindo uma Copa do Mundo, aqueles jogos que o Brasil está só para constar, para disputar um terceiro lugar, tristes, bodeados, dizendo, pô, outro futebol, eles chorando, reclamando. Aí o cara diz assim, pô, Boa era no tempo do Heleno, eu vi o Heleno jogar, eu vi o Heleno começar a jogar aqui, ó, na praia aqui em frente. Extra! Botafogo vence com Heleno de Freitas! Aí, ó, a nova estrela do Botafogo entrou na partida e fez 3 gols, substituindo Carvalho Leite, que saiu contundido. E aí o Heleno começa a aparecer. E aí o musical começa a mostrar toda a glória dele e como o fato dele ser um galã, um jogador galã, o craque galã, como chamavam ele, o colocou em determinadas situações que ele não tinha força para resistir, ele foi embarcando e isso, associado à fraqueza de espírito dele, foi levando ele a dar uma emburacada com a mente e ficar o que se considerou maluco. Um belo dia nós estávamos reunidos assim, bim bom, toca a campainha, eu abro e está o Heleno na minha frente, que era o filho dele. O filho dele soube que a gente estava escrevendo e apareceu. Igual. Luiz Eduardo de Freitas tem 54 anos. Passou a maior parte da vida numa viagem ao passado. Dessa busca pelo pai, com quem pouco conviveu, ele voltou como um outro homem. Um homem com a alma marcada pela história de Heleno de Freitas. Eu passei durante 30 anos da minha vida fora do ar, né, procurando ele. A minha mãe nunca falou sobre o Heleno comigo. Da Argentina, ela veio antes, né? Ele ainda ficou lá jogando no Boca, se não me engano, um tempinho ela veio antes. E eu nasci. Eu acho que a partir dali a coisa já não estava funcionando bem. Parece que ele largava ela no hotel grávida, ia para as noites na Argentina. Arranjava uma princesa para ele casar com uma princesa que não era um homem de princesa. Eu sempre comentava, às vezes, para fazer uma amizade com o chofer, eu falava, pô, você gosta de futebol? O cara falou, gosto. Eu falei, qual é seu time? Às vezes, quando o cara ia botar foguete, então, eu falei, pô, agora eu vou me dar bem, mano. Pô, eu sou filho do Heleno e tal. Aí o cara contava as histórias, Heleno. E um falou, pô, o Heleno, um que morreu maluco, ou que tava, não, um que ficou maluco. E eu não sabia que ele estava no sanatório. Aos 10 anos de idade, minha mãe me disse que meu pai tinha morrido. Tinha uma missa de 7º dia. E eu lá indo, o garoto, as pessoas me abraçando, aquela coisa, toda a família me abraçando, mas eu não tinha... sabe quando você não tem ideia do que está se passando, né? Eu nunca tinha tido contato com a família dele, fui ter
um contato maior mesmo, por livre, espontânea vontade, aos 14 anos de idade. Aí eu vou a São João, conheço meus primos, conheço o Heraldo, que foi o irmão dele que tratou dele, que deu todo o apoio a ele, né? Eu li, eu perguntei, eu fui na família, eu perguntava quem não gostava dele, eu perguntava quem gostava, e fui perguntando. Por quê? E todo mundo tinha um pai. Então eu queria saber onde é que estava meu pai, quem era meu pai, né? Então eu volto, então começo a conversar com as pessoas para saber quem foi o Heleno, né? Porque para mim era muito difícil, eu ia jogar futebol, queria jogar futebol, pô, você é filho do Heleno, né? Pô, você deve bater uma bola e tal, e a bola batia na canela, batia na outra, eu não conseguia fazer o que a minha cabeça queria. Eu gostaria de ter sido ele. Porque ele viveu, cara. Ele não teve uma vida mesquinha, teve uma vida complicada, uma vida que o tempo todo, sabe? Ele era um catalisador, cara. Ele era um sol, né? E apagou. Agora, até hoje, eu não sei em que ponto que ele e a doença se separam. Me parece que o tempo inteiro ele foi uma doença, jogando bola, né? E tem uma imagem dele que ele vai para o Botafogo, ele cheirava éter, né? Isso aí tem que ser dito mesmo. E talvez fosse uma forma de fuga dele, né? E ele, então, vai para as arquibancadas do Botafogo, fica chorando, cheirando éter, chorando. Eu estive lá em Barbacena, estive lá na casa de saúde, onde ele faleceu. E ela está toda quebrada, né? Com aqueles telhados meio esburacados e tal. E eu perguntando lá, se ele sabia onde é que o Heleno costumava ficar ali, né? E eu fui lá para ver se tinha alguma coisa escrita, se tinha algum recado para mim, alguma coisa assim, né? Você já imaginou se tivesse? Você já imaginou se tivesse? Eu queria, claro que eu queria. Eu gostaria de ter estado com você. Acho que é só isso. Eu acho que eu não tenho outra coisa, porque a gente sente falta, cara, eu sinto falta. Não é falta do Heleno, falta de um pai. Um jogo entre América e São Cristóvão marcou o fim da carreira de Heleno de Freitas. Era o dia 4 de novembro de 1951. Foi a única vez que Heleno jogou no Maracanã. Deixou o campo antes do final do primeiro tempo e abandonou o futebol. Daqui a pouco, o alegre retorno, o fim de uma agonia, o Brasil em preto e branco e um Botafogo cheio de histórias. O Newton Santos, para mim, não era a enciclopédia do futebol. O Newton Santos era um amigo do meu pai. Sempre no caminho certo, o caminho da luz. Feliz do clube que tem por escudo uma invenção de Deus. Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus. Deixa eu festejar que eu mereço, mas é esse. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço.
Essa alegria toda tem um bom motivo. Explodiu depois de exatos 360 dias do Botafogo ter vivido o pior capítulo da sua história. A derrota para o São Paulo por 1-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2002 foi o desfecho de uma triste temporada. Nos 25 jogos que disputou no campeonato, o Botafogo venceu apenas 6. Marcou menos de um gol por partida. Terminou em último lugar. Foi rebaixado para a segunda divisão. Difícil você encontrar um culpado. A culpa é de todo mundo. Estádio Caio Martins, Niterói, 22 de novembro de 2003. Um sábado que botafoguense nenhum vai esquecer. Sandro e Camacho fizeram os gols dos 3-1 sobre o Marília. Era a penúltima rodada da fase final do Campeonato Brasileiro da Série B. O resultado no Caio Martins e a vitória do Palmeiras contra o Sport Recife garantiram ao Botafogo o retorno à primeira divisão do futebol brasileiro. Foi uma mistura de felicidade e alívio. É inexplicável, né? Não tem como dizer o que a gente sente, é uma sensação muito boa de dever cumprido. Aquela imagem ali é que faz, pode filmar, torcedor chorando, isso é tudo pra nós. Eu sou Botafogo, eu sempre falei que eu sou Botafogo, não importa a divisão, nós sempre seremos Botafoguenses, nós nascemos assim, então nós não vamos mudar. É Botafogo até a morte, agora mais ainda na primeira divisão. A decoração da sala, que ocupa como presidente do Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro, é o mais claro sinal da alma botafoguense do ator Stepan Nercessian. 2003, ano do purgatório alvinegro, está bem vivo na memória de Stepan. Uma volta com muita mística, com muita sorte, não foi nada de excepcional, a gente não chegou sobrando para a primeira divisão, foi com dificuldade, contando com resultados, com coisas que pudessem dar certo, senão a gente dançava. A volta para a primeira divisão mexeu tanto com o coração e a mente do ator que resultou num poema. De pé em pé, de mão em mão, Fernando, Túlio, Leandrão, deixa que a torcida grite, juiz ladrão, ão, segunda divisão, da humilhação buscamos a luz, a energia para a estrela brilhar. 63 vezes gritamos gol, 43 vezes gritaram os adversários. O saldo de 20 vamos gastar no aniversário de 100 anos sem solidão. Botafogo do meu coração. O tempo agora começa a recuar. Passa pelo título perdido da Copa do Brasil de 1999. Pela vitória no Rio-São Paulo de 98. Pela conquista do Campeonato Carioca de 97. E chega ao Campeonato Brasileiro de 1995. Pela primeira vez na história, o Botafogo campeão brasileiro. Com o gol do Túlio, ele artilheiro do campeonato, uma grande festa. Botafogo de Futebol e Regatas e Santos Futebol Clube reviveram em 2 jogos aqueles anos em que eram os melhores times do Brasil. Essa época está viva nas lembranças de José Amoroso Filho, centroavante da Estrela Solitária no começo da década de 60. O dia que o ataque mais inspirado ganhava o jogo. Isso aí era certo. Você vê que o Santos ganhava de 6-4, 6-5. A defesa não era tão boa, mas, pô, um ataque desse, pô, de 3 gols para lá, eles estavam sempre fazendo. E o Botafogo também, né? Uma época o Botafogo viajou 3 meses, nós viajamos 3 meses. Calhava de chegar no lugar, Botafogo, eles arrumavam logo o jogo. Eles arrumavam logo, o empresário para lá, corria para cá. E Botafogo e Santos. Porra, aí chegava lá, pô, a casa cheia, lotada. Os caras não sabiam nem para onde torcer. Pegava Pelé, pegava Garrincha, aí era uma coisa. Em 1995, não havia assim nenhum jogador que se comparasse aos craques de 30 anos atrás. Mas o Botafogo tinha o atacante Túlio,
Túlio Maravilha foi o grande nome botafoguense do ano. Foi o artilheiro do campeonato, com 23 gols. Foi dele o gol que deu a vitória por 2-1 no jogo do Maracanã. Chegou na área, Túlio! Gol do Botafogo! Túlio! No Pacaembu, empate por 1-1. O gol do Botafogo, claro, foi do Túlio. Túlio fica cercado, né? O Giovani também volta para marcar. Em bola na área, o toque de cabeça. Olha o Túlio! Gol! Botafogo! Túlio! Pela primeira vez, o Botafogo de Futebol e Regatas era campeão brasileiro. O Botafogo fez o papel dele, veio aqui com a chance do empate, fez aquele gol no primeiro tempo, fez uma bela campanha, então é o legítimo campeão. 9 anos se passaram e não há botafoguense que não recorde aquele dia com emoção. Uma senhora santista, até a meinha soquete dela era do Santos. Ela olhou para mim assim e falou assim: botafoguense, é por isso que lá na minha casa eu só assisto o SBT, para não ver gente igual a você. Eu achei muita graça que eu fiquei perto de um cara com um radinho, e esse cara era santista e ele estava se comunicando com o pessoal lá fora para soltar os fogos. Na hora que o Santos entrou, eu vi ele mandando soltar, aí teve a hora lá que o Santos foi meter o gol, e ele, fogo aqui, e o cara começou a soltar, e aí que ele olhou e eu falei para ele assim, anulou. Aí quando ele olhou, ele gritava no rádio, para que foi anulado, para que foi anulado. Ricardo bota o braço atrás e fica segurando. É assim o jogo inteiro. Olha a cobrança, a bola para a área, gol! Não valeu, não valeu. Mas não valeu! Mas aí não tinha mais jeito, aí os fogos soltando, eu falei, pô, ainda comemorei com os foguetes do Santos. Falar de grandes conquistas empolga esses alvinegros. O que eles têm para dizer, então, do título carioca de 89? Mas essa é uma conversa para quem viveu a história por dentro. Valdir Espinosa era o técnico, Maurício, o ponta-direita. São eles que vão contar o fim da agonia que durou 21 anos. Cheguei em 89, o Emil foi me buscar em Porto Alegre e ele comprou na loja, não tinha patrocínio, não tinha nada. Ele comprou 11 camisas amarelas, 11 camisas azuis ou verdes, um apito, 2 bolas, me entregou e disse, pode começar o trabalho. Os próprios jogadores da época chegaram para mim e disseram, olha, aqui não dá. O Emil acreditava. E ele me fez acreditar. Em 89, Emil Pinheiro era o vice-presidente de futebol do Botafogo. O dinheiro que ele injetava no clube vinha da atividade de banqueiro do jogo de bicho. Hoje, a maioria dos jogadores mora tudo na Barra, né? O bairro chique do Rio, enfim. Mas em 89, 99% dos jogadores moravam na Barra. Tudo em condomínio de luxo, pago pelo Emil. Eu tive a felicidade de fazer parte de um grupo maravilhoso de 89, um time bem coeso, bem compacto, bem determinado naquilo que queria, né? Começamos a fazer o churrasco. Até depois achavam e começaram a colocar de uma forma pejorativa o apelido de churrasqueiro. O Emil pagava, como sempre. Iam as esposas, os filhos, mas tinha o clube do Bolinho e da Luluzinha. Mulheres de um lado e os homens do outro. E ali a gente falava do quê? Do jogo que nós fizemos, do que nós iríamos fazer no próximo jogo. E a gente falava só de futebol. E assim foi, até o final do campeonato. Nesse clima, o Botafogo seguiu invicto no campeonato. Chegou à decisão com o Flamengo. O primeiro jogo foi 0-0. A segunda partida foi no dia 21 de junho. Eu não ia jogar, porque véspera do jogo eu passei muito mal. Eu tive uma íngua, né? Fui apertar um furúnculo, me deu uma íngua, eu tive febre, passei muito mal, tive 39. Pedi uma senhora que me rezasse, me rezou e falou assim, calma que você vai jogar. No vestiário nós estamos aquecendo também, vem o Nilton Santos,
me abraçou e falou assim, Maurício, você não vai estar sozinho, Mané Garrincha vai estar com você. Aí eu fui para o jogo, chegou no jogo eu não conseguia fazer as jogadas que eu estou acostumado a fazer de linha de fundo, né? Passar pelos adversários, cruzar, bater no gol. No intervalo ele olha para mim, o médico disse para mim assim, olha, o Maurício vai sair. Eu disse, mas como? Chorando, falei, ó, Espinosa, me tira, porque eu não tenho condições, eu estou atrapalhando esse grupo maravilhoso. Sentei do lado dele, Maurício, você tem uma coisa, mas eu sonhei que era 1-0 e que o gol era teu. E agora? O senhor sonhou com isso? Sonhei. Estou voltando. Aquilo para mim foi uma coisa assim maravilhosa. Ele entrou e fez o gol da vitória, mas eu não tinha sonhado coisa nenhuma. Uma jogada ensaiada. Até hoje, os flamenguistas dizem que o Maurício empurrou o Leonardo. Mas não, aquilo foi ensaiado, né? E um cruzamento do Mazolinha, que é recente tinha entrado, acho que a primeira bola que ele pegava, fez o cruzamento, segundo pau. A bola encobriu o Leonardo e o Maurício colocou. E aí a festa. Olha o Mazolinha, entrou na área, cruzamento. Maurício, gol! Do Botafogo, Maurício! Olha só, gente, 21 anos sem título, 21 graus. Aos 12, eu fiz o gol invertido da 21. Mazolinha cruza com a camisa 14, cruza para 7, que era a minha, dá 21. Terminou o jogo, entrei no campo e vieram me entrevistar, eu digo, um pouquinho só. E olhei pro placar. Aí está, essa é a luz que eu queria ver, campeão estadual de 89. Agora eu estou satisfeito. Naquele começo de inverno carioca, a estrela solitária brilhou no céu botafoguense, como nos tempos iluminados do jornalista Sandro Moreira. Sandro faleceu em 1987. Viveu o Botafogo como poucos. O Sandro foi fantástico, botafoguês. O Sandro também tinha uma origem gaúcha também, do pai dele, né? O Álvaro Moreira. Foi um botafoguense de 4 costados. Ficcionista assumido. As minhas historinhas, que eram famosas nas colunas dele, eram criadas, colhidas no dia a dia. Pô, botafoguense, gozador. Algumas vezes ele chefiou delegação, sabe? Ou ia como jornalista. Sandra e Eugênia são filhas de Sandro Moreira. São jornalistas como o pai, botafoguenses como o pai. 95, quando o Botafogo foi para a final contra o Santos, né, do brasileiro, foi o ano que eles retomaram a sede em General Severiano, recuperaram aquela sede, teve uma coisa, eu fiz... Aí quando teve a recuperação da sede, eu estava trabalhando, cheguei na Globo e falei, eu quero fazer essa matéria. Vai ter matéria no RJTV do Botafogo, eu quero fazer, mereço fazer, entendeu? Quero ir, me convidaram pro dia lá. Então é o seguinte, ou eu vou fazer a matéria, vou fazer a matéria, ou eu vou para lá e não vou trabalhar, entendeu? Mas eu vou para lá. Aí fui fazer a matéria. Aí as pessoas todas lembravam. Eu ia entrevistar um botafoguense, fazer aquelas coisas assim, e tal, como é que está se sentindo no dia de hoje? Aí as pessoas olhavam para minha cara, o Sandro. A matéria parecia uma homenagem ao Sandro, que as pessoas olhavam. E aí falavam, o Sandro aqui ia ser tão bom. E as pessoas pensavam, ele ia estar feliz. Mas eu acho invejável que ele conseguiu, assim, foi uma pessoa que realmente conseguiu. Ele sempre gostou de praia, sempre gostou de futebol, sempre gostou de samba, e ele conseguiu fazer a vida dele ser isso, entendeu? Ele conseguiu ganhar dinheiro, viver. O Newton Santos, para mim, não era a enciclopédia do futebol. O Newton Santos era um amigo do meu pai. Meu pai, para mim, foi um pai muito, assim, conquistado, sabe? Foi um pai já de quando eu estava adulta, assim, Depois, principalmente depois que comecei a trabalhar no esporte, foi uma coisa muito interessante para mim, porque eu comecei a olhar para ele da forma como meus colegas olhavam, e eu via que as pessoas adoravam ele, respeitavam muito ele. E ser filho do Sandro Moreira
É outros 500 réis. Não é... Você tem que estar preparado que o seu pai não é igual ao pai dos outros, entendeu? Mas é divertido. Quando você curte, relaxa, é divertidíssimo. Ele estava passando e aí o cara falava, amigo Sandro, quais são as novidades? Aí ele nunca tinha visto aquele cara na vida, falava, a nossa amizade, sabe? Assim, ele tinha essa resposta. Ele era rápido. Quando estava João Saldanha no meio, gente, era muito engraçado, porque ele e o João, a relação dele com o João Saldanha, assim, de criança, eles foram amigos, assim, o João tinha 12 anos, o papai tinha 10 anos, eles viraram vizinhos em Copacabana. Então, dali, eles ficaram amigos. Amigos de jogar bola na pracinha, na esquina, na praia. E a vida inteira. Que ao mesmo tempo que eram amigos, um sacaneava o outro. Era muito divertido quando os dois estavam juntos. E aí o João tinha uma história que o João adorava contar, que era a história que ele entrou na China ao lado de Mao Tse-tung. Aí eu me lembro de uma vez que ele estava nesse lugar, contou essa história enorme e tal, entrou em Pequim com Mao Tse-tung, e foi assim, foi assado, parará, parará, parará. Aí João levanta e vai, sei lá, vai no banheiro, assim. Aí, na mesma hora, acabou de levantar e ir pro banheiro, assim, estava tão colado, mas tão colado em Mao Tse-tung, que numa hora ele pisou no Mao Tse-tung e aí pisou no calo do Mao, o Mao virou e falou assim, pula, João! Desta vez para sempre, se Deus quiser. No próximo bloco, entram em campo as histórias de João Saldanha. Então, cada vez que ele ia fazer a preleção, ele dizia assim, gente, vamos lá pro salão pra gente combinar pra ver como vai ganhar do Flamengo. E nós íamos todos pra lá. O Garrincha vinha no bolo, ele, você não precisa não. E os anos gloriosos da Estrela Solitária. Eu tenho vários amigos daquela época que iam ao Maracanã, não eram torcedores do Botafogo, iam para ver Didi fazendo os lançamentos e Garrincha jogando. Acabou. O senhor sabe lá o que é um choro de pixinguinha? O senhor sabe lá o que é ter uma jabuticabeira no quintal? O senhor sabe lá o que é torcer pelo Botafogo? Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento. Pedi a cada estrela um brilho de Ele é um torcedor anônimo. Poderia se chamar José, Antônio ou João. Solitariamente, ele simboliza uma torcida inteira. Anda para lá e para cá. Beija o escudo na camisa. Grita para os jogadores. Torce. O torcedor do Botafogo é assim. O que nos distingue é a estrela que é sempre solitária, a gente está sempre sozinho. Mesmo quando a gente está em multidão, a gente está sozinho, porque a gente está vivendo a nossa maneira, a experiência da partida, entendeu? E nós somos isso, nós somos individualidades que vão juntas ao estádio. E nada nos exprime melhor do que a ideia da estrela solitária. Pedi a cada estrela fria um brilho de Estamos fazendo uma brincadeira, mas é sempre bom começar com tudo mais purificado. Vamos ver se a gente consegue, nessa empreitada, ter sucesso. Bebeto de Freitas é presidente do Botafogo de Futebol e Regatas há 1 ano e meio. A minha vida inteira, eu sempre tive esse sonho de ser o presidente do Botafogo. Mais do que ninguém, ele sabe como é difícil fazer a estrela brilhar novamente. O Botafogo sofre e sofreu ainda a possibilidade de realmente acabar. É um negócio de maluco. Porque se acaba um jogo em que o Botafogo, enfim, não consegue o resultado que está esperando, você sai dali, se tiver um talão de cheque para você assinar, para trazer o Ronaldinho Gaúcho, fazer um papagaio de 500 milhões para o clube, você assina na mesma hora, cara. Não tem limite isso. Eu não esperava que pudesse ser uma forma de autocontrole, porque tem hora que a vontade que a gente tem é de estar no meio da torcida xingando, estar no meio da torcida
pedindo, estar no meio da torcida, enfim, o que a gente sempre fez a vida inteira. Bebeto vem de família botafoguense, a começar do sobrenome Freitas. Heleno, que era um primo do meu pai, eu não o conheci, não o vi em vida, mas o meu pai sempre teve um orgulho muito grande, a família toda sempre teve um orgulho muito grande, São João Nepomuceno sempre teve um orgulho muito grande. De outro ramo da família, mais um parentesco famoso. A família por parte da minha mãe, que é a família Saldanha, e a vida inteira sempre ouvi, enfim, as peripécias do meu tio na época de Botafogo, quer dizer, não depois. A história de João Alves Jobim Saldanha se confunde com a do Botafogo, com a do futebol, com a da crônica esportiva. O homem que assegurava ter ido a todas as Copas do Mundo faleceu justamente durante uma delas, a da Itália, em 1990. João Saldanha deixou uma profusão de histórias e de admiradores. O João muito inteligente, sabe? O João foi meu treinador, a gente foi bicampeão. Eu acho que o João, em matéria de personagem, é quase que imbatível no futebol. O João conhecia muito futebol, isso é indiscutível. Conhecia muito futebol. E dirigiu o time com muita competência e o time foi campeão. Saldanha, existe craque burro? Eu nunca vi e é impossível num craque gênio, um craque burro. Não, eles são altamente inteligentes, uma perspicácia, uma facilidade de simplificar as coisas e dar as respostas exatas. As imagens são parte de um vídeo feito para mostrar quem é João Saldanha. Eu me defendia, eu nunca provoquei ninguém na minha vida. Eu tenho um profundo respeito pelo direito dos outros. Nunca na minha vida tomei a iniciativa de provocar alguém. Mas às vezes ele não tem saída e tem que reagir. Meu coração. A obra é de autoria de João Viotti Saldanha, filho do João Sem Medo. O vídeo é porque eu sou coreógrafo, eu fiz uma coreografia. O nome da coreografia tem a ver com uma frase que ele fala quando o Paulo Alberto pergunta quantos filhos ele tinha, aí ele responde 4. 3 meninas e um garoto. Não é fácil ser filho de João Saldanha, não. Ainda mais com o mesmo nome. Mesmo assim. O papai, ele tirava férias em agosto, setembro, e falava assim, vamos para a Europa. Então a gente tinha que matar 1 mês e meio de aula para ir para a Europa com ele, entendeu? Eram as férias dele. O papai não era de conversar, ele dava palestra, né? Diferente. Aliás, eu acho que nós herdamos isso dele. Nós todos somos bons palestrantes. E como é sincero, meu amor. À medida que eu vou ficando mais velho e talvez esteja ficando em algumas questões até parecido com ele, é que eu percebo da importância do caráter dele, dos valores dele no meu dia a dia. E eu falo, nossa, papai era tão bacana. João Viotti Saldanha mora em Maricá, estado do Rio, numa casa vizinha que pertenceu ao pai. Vive com a mãe. E foi Dona Ruth quem mudou a vida do João Sem Medo. Ele trabalhava no cartório do pai dele. Ele odiava esse serviço. Um belo dia, ele ficou em casa, lendo jornal, de pijama, fumando, feito um louco. Eu digo, mas já passou da hora, você não vai para o trabalho? Ele disse, não vou mais. Eu digo, como? Não vou mais, não suporto esse trabalho, não vou mais. Eu fiquei aflita, né? Aí comecei a propor. E inventei um monte de comércio e coisa que ele disse, não dou para comércio. Quando foi lá pelas 6 da tarde, eu disse, agora eu descobri o que você vai ser. E é para já que eu vou arrumar esse negócio. Fui para o telefone e disse, o que você vai fazer? Eu disse, vou ligar para o meu irmão. Você vai ligar para o Rui? Vou ligar para o Rui. Liguei, o Rui trabalhava na Tupi.
Ele disse, você não está precisando de um comentarista, não? Ele disse, eu tenho escassa, tem. Por quê? Para o João? Eu disse, para o João. Ele disse, poxa, mas eu sei quem está querendo. Foi então que aquele Edson Leite, de São Paulo, formou uma equipe na Rádio Guanabara e convidou o João para ser comentarista. Ele disse, não vai dar certo, eu sou fanhoso, eu não falo direito. Eu disse, claro que vai dar certo. Ele fez o teste e foi contratado na mesma hora, entende? Daí, você já viu que foi de vento em popa, né? É hora, então, de reviver histórias de João Saldanha e de Sandro Moreira. Quando o Didi foi vendido para o Real Madrid, o substituto natural do Didi no time do Botafogo, que ia enfrentar o Vasco no domingo, era o Rossi. Então, o Sandro chamou o Rossi e disse, Rossi, vem cá, isso no treino geral Severiano. Vestiu a camisa número 8 nas costas vestiu a camisa com o número 8 nas costas do Rossi. Aí o João vinha entrando, ia passando assim em direção ao campo e disse, o que é isso, Sandro? Disse, não, eu estou fazendo uma matéria aqui com o Rossi, que o Rossi deve ser o substituto do Didi, né, João? Disse, quem foi que disse isso a você? Quem foi que disse que o Rossi vai jogar? Não, João, eu estou dizendo que tudo leva a crer que como ele é o meio armador do time de aspirantes, que ele deve ser. Se você que pensa. Aí no domingo quem entra em campo, Tião Macalé. E o João insiste com o Tião Macalé até o final e acaba saindo do Botafogo por causa do Tião Macalé, porque ele não queria obedecer a uma ordem, a uma sugestão do Sandro Moreira. Eu estava numa mesa redonda, estava Saldanha, Sandro, eu, Luiz Mendes, do Alcei, e o Saldanha começou a contar as histórias todas. Aí o Sandro virou para mim e falou assim, se prepara que ele vai mandar a gente confirmar isso aí. Aí lá bastante, e era verdade, naturalmente, lá bastante ele diz assim, virou, fez assim, né, porque nós estamos aqui, ele falou, o Sandro e o Gerson estão lembrados disso. Realmente estamos lembrados. Não falei? Ele falou, confirmar. Aí o Sandro dizia para mim assim, vamos uma hora dizer que, embora seja verdadeiro, vamos dizer que não. Falei, não vai fazer isso, que ele vai virar esse troço aqui todo. O João muito inteligente. Eu lembro que a gente concentrava ali no Jardim Botânico, e era num casarão. Então, cada vez que ele ia fazer a preleção, ele dizia assim, gente, vamos lá para o salão para... Se ia jogar com o Flamengo, ele dizia, vamos lá para o salão para a gente combinar para ver como vai ganhar do Flamengo. Se era com o Vasco, era a mesma coisa. Vamos lá para o salão para ver como a gente vai ganhar do Vasco. E nós íamos todos para lá. O Garrincha vinha no bolo, ele, você não precisa não. Ele barrava o Garrincha assim. Fica aí. Aí argumentava, Garrincha, você informa, em 10 tentativas você passa 8 pelo teu adversário. Depois é só ver quem está em condição de fazer o gol. Aí o Garrincha dizia, então, gente, aqui, ó, preste atenção. Quando eu pegar a bola, que partir para cima do meu marcador, ninguém desloca nas costas dele, senão eu vou ter que driblar 2 em vez de 1. Era preleção, era feita na sacanagem, a gente foi bicampeão com o João. O João entendia e sabia lidar com o Garrincha. Na casa de Araruama, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, Newton Santos leva uma vida tranquila. O maior lateral esquerdo de todos os tempos vestiu a camisa do Botafogo por 17 anos. Foi 4 vezes campeão carioca, 2 vezes campeão do torneio Rio-São Paulo, bicampeão mundial com a seleção brasileira. Newton Santos viveu os melhores anos do Botafogo de futebol e regatas. Eu cheguei na sede do Botafogo, ali no Venceslau Braz, ali está sentado na varanda. Você joga com a cabeça? Ele falou para mim, isso vai morrer comigo. Eu digo, o que é jogar com a cabeça? É cabecear, é raciocinar? Ele disse, não, as duas coisas. Eu digo, seu Carlito, eu não vim aqui para ficar falando de mim, sabe? Eu vou treinar, se der certo, tudo bem, se não der, paciência. Tá? E fui treinar, ele não me deixou nem sair da sede. Fica aqui, fica aqui.
Eu fiz durante a minha carreira, que foram 17 anos no Botafogo, eu fiz 3 contratos em branco, até chegar Didi, Garrincha, Amarildo, Zagallo, Quarentinha, Paulo Valentim, depois tinham muitos a nível de seleção. Mas até chegar esses caretas, só eu ia para a seleção. E nem por isso eu ganhava mais que os outros, porque eu morava no clube. Atravessava o túnel, estava no posto 2, em Copacabana. Eu que era ilhéu, gostava de praia, aquele mulherio danado lá. Eu digo, eu não vou exigir mais o quê, meu Deus do céu? Eu me divertia jogando futebol, ainda me pagavam. É com ele e com outros protagonistas e testemunhas daqueles tempos que a estrela solitária se transforma num astro glorioso. A superstição, as conquistas, a história, os ídolos entram em campo a partir de agora. O primeiro jogo do Botafogo, em 48, foi no nosso campo, lá em General Severiano. O Botafogo perdeu o time titular, eu joguei no aspirante e ganhamos 2-1 do São Cristóvão. Só que o Botafogo perdeu de 4 para o São Cristóvão e aí durante a semana eles remexeram lá no time e me botaram. Aí dali para frente eu só ganhei e empatei, ganhei invicto. Eu entrei com o pé direito, né? O jogo que eu narrei do Botafogo, que mais me emocionou, foi aquele de 48, a decisão com o Vasco. O Botafogo entrou em campo, com 1 minuto fez 1-0. Ganhou a partida por 3-1. E aquele estádio explodir como um pequeno vulcão, se transformar numa cratera de emoções, foi uma coisa muito bonita. Além do título, o Botafogo também teve o artilheiro do campeonato de 48. O meia-esquerda Otávio de Moraes marcou 21 gols. Sejam bem-vindos. Tem muita história aqui de futebol. Era um jogador preocupado com a vida depois do futebol. É arquiteto formado, trabalhou com Oscar Niemeyer e sabe muito sobre operários de obra e operários da bola. Estou com 80 anos trabalhando no canteiro, que é a minha vida. Adoro canteiros de obra. Eu joguei na meia esquerda, no WM. E na ponta de lança, no 4-3-3. Eu fazia gols. Eu tinha muita habilidade com a bola. E batia bem no gol. Houve dirigentes também que marcaram passagem de forma brilhante, como foi o Carlito Rocha. A superstição para ele era uma religião. Em 48, quando ele foi presidente... Passou o campeonato todo com um terno marrom e um escudo do River Plate na lapela. Ia todos os jogos do Botafogo desse jeito. A gente ganhou do Fluminense num jogo lá e ele botava açúcar na laranja assim, toma, isso aí bom, que não sei o que, sabe? E um dia ele se sujou de açúcar, sem querer, sujou o paletó, sabe? E a gente ganhou de goleada. Dali para frente ele sempre se sujava de açúcar. Esse cara que estava lá, esse torcedor, não sabia, e o seu carinha tá todo sujo de açúcar. Levou uma bronca, tira ele daqui, bota ele pra rua, esse é contra nós, que não sei o que, Pode existir um clube grande, entrar com um cachorrinho dentro de campo? Tinha um cachorrinho preto e branco. E o Macaé ia muito ao Botafogo, tinha sido até jogador do Botafogo. Lá foi ele com o cachorro. Um dia ele apareceu lá, a gente ganhou, o Biriba deu sorte e dali começou. Eu brincava muito com ele. E o Carlito aí, inteligentemente, viu um golpe. Ele fazia o Macaé pegar o cachorro e dava a ordem, solta. Então o cachorrinho saía para o meio do campo e começava a brincar com os jogadores, o árbitro parava a partida, esfriava o adversário que estava atacando. O Botafogo foi excursionar, o Carlito levou o Biriba e barrou o Baduca, que era o reserva da minha esquerda. Chegou para o Baduca e disse, Baduca, meu filho, você hoje não vai. Não vou por quê, seu Carlito? Eu fiz alguma coisa? Não, o Biriba vai no seu lugar. O Zizinho não foi para o Botafogo porque correu atrás do Biriba. Quando eu falei para ele, Zizinho, você correu atrás do Biriba, os caras lá, nem falei que foi um cara só. Eles estão magoados, frescura, né? Até eu podia correr atrás do Biriba se o Flamengo tivesse
um cachorro estivesse me atrapalhando, eu perdendo, você corre atrás, como diziam, correu para dar pontapé no bicho. O primeiro jogo que eu entrei na Maracanã na minha vida foi a final Botafogo-Fluminense de 57. Meu tio era o técnico do Botafogo. A Saldanha fez um negócio interessante naquele jogo. Ele botou o Quarentinha em cima do Telê. O Telê era o jogador mais inteligente. Ele então pegou o Quarentinha, botou para encher o saco do Telê e acabou o time Fluminense. O homem que anulou o Telê Santana é Valdir Cardoso Lebrego. Quarentinha é o maior artilheiro da história do Botafogo, 308 gols em 442 jogos. Mas naquela decisão de 1957, o artilheiro foi Paulo Valentim. Ele marcou 5 gols no 6-2 que o Botafogo aplicou no Fluminense. O outro gol alvinegro foi de Garrincha. E foi o meu primeiro time de botão, que a gente não esquece nunca, né? Adalberto Tomé e Servilho, Nilton Santos, Pampolini e Beto, Garrincha, Didi Edson, Paulinho e Quarentinha. E na sua meninice, ele um dia me disse que Da meia direita para a ponta esquerda, tinha esquema tático. Da meia direita para a ponta direita, não tinha esquema. Era o Garrincha. Nem ele sabia explicar o drible dele. Era uma coisa dele. Ele vinha tocando, olhando para você ia recuando quando passa. Eu no Flamengo e o Mané no Botafogo, decisão de 62, Jordão marcando o Manel. E eu nunca fui marcador. Aí para o Mané na linha de fundo, a um palmo da linha de fundo, não tinha mais do que isso. E eu na frente dele, e o Jordão aí atrás. Vai, vai. E eu tô indo. E o Mané com a bola parada. Aí, de repente, o Jordão vai, para aí, eu parei. Agora vou saber o que esse cara vai fazer. Aí tô olhando para ele, e ele tá olhando para mim. Aí ele começou, que é o pior, ele começou a empurrar a bola para cima de mim. E eu comecei a recuar. Tô me arrumando aqui. Eu digo, bom, para cá ele não pode vir, porque aqui é a linha de fundo. Só aqui. Então aqui ele não vai passar, porra. Aqui eu dou uma trombada nele. E aqui ele vai passar por fora, saiu a bola. Eu estava imaginando isso. Aí tô recuando, ele está empurrando a bola em cima de mim. Aí de repente o Jordão gritou, para aí, eu parei. Aí ele deu aquele drible dele. Pra cá, jogou o corpo pra cá e eu vim pra cá. Eu e o Jordão, naturalmente. O Jordão tá aí atrás. Mas o bobo nessa altura sou eu. Sou mais novo, tem que ir. Ele tombou o corpo pra cá e eu vim aqui. Quando eu vim aqui, ele empurrou a bola pra cá. E passou aqui com um palmo, deu uma pancada, a bola bateu no rosto do Vanderlei e entrou. Quando seu moço nasceu, meu abriu, apontou, repicou. Gol no tiro de Mané. Vanderlei parece de bola no repique. Entrou no Quarentinha final. Gol contra de Vanderlei. Como fui levando, não sei explicar. Fui assim levando e ele a me levar. E na sua meninice. E vem começou para Mané, livrou sempre pela área, vai Mané, pode marcar. Aponta, gol! Gol de Mané Garrincha. Olha aí. Olha aí. Ai, o meu guri. Pegá-lo pelas costas, este executa o seu centro. Vem, agarra. Gol! 40! Deu estouro, 40 para fazer o gol. Chega suado e veloz do batente. O Arati, lateral esquerdo do Botafogo, já não jogava mais. A turma dele foi fazer um jogo em Petrópolis. E o Arati, então, lateral esquerdo, foi marcar o Garrincha. Levou aquele baile que não tem mais tamanho, né? E aí levou ele para o Botafogo. Chegou lá no Botafogo e falou, pô, tem um garoto assim. Ele estava com 18 anos. Tem um garoto, Manuel dos Santos, não sei o quê, assim, que é uma maravilha. Ele já tinha passado no Fluminense e no Vasco, mas não treinaram. E realmente, numa quarta-feira que nós treinávamos, São General Severiano,
o Garrincha foi levado pelo Arati e pelos dois amigos inseparáveis dele. Aí o Gentil, ele que esteja no céu e me perdoe, o Gentil começou assim: olhem para a perna do craque do Arati. Arati te treino coletivo. Põe o craque do Arati na ponta direita. Ô menino, Manel, vem cá, toma. Começou o treino. Primeira bola que o Mané pegou, ele dominou a bola, o Newton aproximou-se dele para marcar. A bola estava no meio de campo. O Newton aproximou-se dele, ele travou a bola, com o peito do pé, ele penteou a bola para cá e o Newton aí abriu a perna pensando que ele fosse passar por fora. Ele penteou por cima da bola e meteu por baixo da perna do Newton, apanhou na frente, pum, quase gol. E chego lá, vejo aquele cara, eu lembrei do Zizinho, que o Zizinho diz, olha, ponta é para ficar ali, às vezes para não deixar a bola sair na lateral. Tem que ser ponta bom, não para ficar só para evitar a bola sair na lateral. Eu vi o cara todo estranho, todo torto, eu digo, é mais um que veio treinar, né? Lembrei do Zizinho. Não era, né? Não era, balançou e passou, eu digo, o que é isso, gente? Foi o maior jogador de futebol que eu vi jogar na minha vida, foi o Garrincha. Ele era desconcertante. Com excursão com o Botafogo, mesmo com seleção, eu dizia, ó, tem um lateral esquerdo aí que diz que não acredita em porra de Garrincha nenhum, não, sabe? E ele começava a driblar o cara e perguntava, é esse viado, que não sei o quê? Eu digo, sei lá quem é, qual é o nome dele? Sei lá qual é o nome dele, rapaz. E eu instigava ele para ele fazer a sacanagem. Nós estávamos na Inglaterra, falaram conosco que o lateral esquerdo era muito violento. Tinha que ter cuidado, um tal de John. Aí, antes do jogo, outra coisa, o Mané, muito cuidado com esse lateral inglês, que ele é muito violento. Ele entra para arrebentar. Tenha cuidado, olho nele. Terminou o jogo, ele tem um baile do John. Aí, quando terminou o jogo, ele entrou no campo, entrou no festival assim, vocês falaram daquele João não joga nada, é uma porcaria. E todo lateral para ele da Europa era João. Você vai ver qualquer outro jogador. Até um Pelé você vai ver nascer. Um Garrincha nunca mais. Nunca mais. Jogador como ele, nunca mais. Desconcertante como ele, habilidoso, inteligente como ele, nunca mais. Estou assinando embaixo. Eu fui lá a Pau Grande. Foi quando ele me deu a filhinha dele para eu batizar, a Maria Cecília. E ele me levava nos vizinhos. Aqui, ó, Newton Santos joga no Botafogo, vai ser meu compadre. E não sei o que, me apresentando às pessoas. Ele que tinha estourado no negócio, né? Era muito simples, muito legal, sabe? Eu tenho vários amigos daquela época, que iam ao Maracanã, não eram torcedores do Botafogo, iam para ver Didi fazendo os lançamentos e Garrincha jogando. Acabou. Valdir Pereira, o Didi, foi um mestre na arte de jogar futebol. Inventou a folha seca, foi eleito o melhor jogador da Copa da Suécia. Bicampeão mundial, 4 vezes campeão carioca, uma pelo Fluminense, 3 pelo Botafogo. Didi teve uma rápida passagem pelo Real Madrid, mas foi no Clube da Estrela Solitária que viveu os melhores anos de sua carreira. Eu jogava contra e eu olhava ele, que eu tinha mais ou menos as características dele, né? Mais novo, corria um pouco mais, quer dizer, se corria um pouco mais, bota entre aspas, porque quem corre a bola somos nós. Então, e ele dizia isso muito bem. Então eu olhava ele jogando, né? Contra. Aí depois peguei ele na seleção brasileira. Aí, não, garoto, não é aí, mais pra cá, faz assim, faz. E eu via os treinamentos, acompanhava o dia a dia, seleção brasileira. Depois vim jogar com ele no Botafogo. E aí, hein? E aí, pô, aí era sopa no mel, né, mano? Teve uma época, o Didi me chamou, ele me chamava de garoto. Garoto, vem cá. Aí eu fui falar com ele. Eu falei, o que é, Didi? Aí ele virou para mim, aí falou assim, olha, centroavante que cai nas pontas morre de fome. Ainda mais quando nós temos um ponta que é o Garrincha. O Garrincha então saía de brava todo mundo, pai, a gente só escorava, né? Bom, quando eu falo Didi é mestre, tem que ficar de pé, né? Exatamente.
Os bicampeões todos estavam sendo parados, Garrincha, Didi, Newton Santos e eu. Então prossegui a minha vida como técnico. Felizmente, comecei por onde tinha que começar, por baixo. E foi ser treinador das categorias de base, aonde o Neca administrava, Neca, ex-jogador do Botafogo. E aí, 67, 68, né, 67, subia o Zagallo para ser treinador do Botafogo. Vieram 8 jogadores da base do Neca, feito pelo Neca, nas mãos do Zagallo, que ele trazia para o primeiro time. Aí vieram o Jair, Roberto, Humberto e tal, e logo em seguida, muito perto, o nosso grupo se juntou a esse. Era o Ney, o Rogério, o Paulo César, eu, Humberto, Chiquinho. E daí prosseguiu em títulos consecutivos, em 67, em 68, que eu fui bicampeão carioca, bi da Taça Guanabara, campeão da Taça Brasil. Nós ganhamos tudo, não tinha mais nada para ganhar. Os 67, 68, perfeitos, que os botafoguenses não esquecem nunca. O time do Botafogo era um time que ganhava mais na base da individualidade. Certo. Gerson, né, que era um jogador com um maestro, mas era habilidoso também, fazia jogada individual. Jair era um jogador que rompia. Jair Ventura Filho herdou de Garrincha a camisa número 7. É o 5º maior artilheiro da história alvinegra. Marcou 189 gols em 404 partidas. Foi bicampeão carioca e do torneio Rio-São Paulo e campeão da Taça Brasil. Pela seleção brasileira disputou 3 Copas do Mundo. Foi campeão e artilheiro da seleção no México em 1970. Primeira grande lembrança, pelo menos ao vivo, assim, foi 67, aquele jogo, sabe? Aquela decisão, Botafogo e Bangu no Maracanã. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção, são 11 de cada. A gente ganha do Bangu e nesse dia tem meu tio na rádio, começa a falar que, enfim, que o Manga teria se vendido ao Bangu, enfim, alguma coisa nesse sentido. E vem a festa dos campeões. Eu chego no Botafogo, ali no Morisca, que eu, infelizmente hoje não tem mais, lotado, todo mundo e tal. Aí o Luiz Mendes chega para mim e diz: Bebeto, o seu tio tá aí, a gente tá todo mundo preocupado, que ele tá esperando o Manga, não sei o quê. Aí eu, ô tio, o que é, como é que não é? Eu era um moleque, tinha 17 anos de idade. Aí tio, tudo bem. Aquele jeitão dele. Daqui a pouco entra o Manga, meu tio se levanta e vai andando na direção dele. E eu vou do lado, né? Falei, porra, tem que estar do lado. Aí ele vai se aproximando, o Manga sai do carro. Ele, ô Manguinha, aí o Manga, olha, foi bom lhe ver, queria muito falar com o senhor. Aí quando, sei lá, tá uns 2 metros, 3 metros talvez, ele tira um revólver que ele tinha, que era, se não me engano, era do meu avô, que era um 32, um revólver desse tamanho. E daqui, eu com bandido, eu trato assim. Aí fez assim, levantou coisa, eu vi a arma da mão dele, eu falei, que isso, tio? No meio das 2 pernas dele, sem muita vontade nem de errar, nem de acertar. E isso estourou aqui na minha frente, eu ali, do jeito que ficou, eu fiquei parado. Aí o Manga sai correndo, sim, ali tem uma grade, o Manga, aquela grade nem vê, passou andando. E depois tem um muro grande que dava para a entrada do túnel, aqui do túnel do Pasmar. Ele, aquilo ali também, ele pulou de vez e... Hoje em dia, o futebol do Botafogo anda longe dos dias de glórias. É o gol sofrido no último minuto. É a bola que não entra. É a vitória que sempre escapa. Como diz, tem coisas que só acontecem ao Botafogo. Há coisas que só acontecem ao Botafogo. Coisas que só acontecem no Botafogo. Mas a história desses 100 anos de futebol mostra que nada irá apagar o brilho da estrela solitária e gloriosa. Não tem nada mais lindo que o Maracanã. E quando ele tá preto e branco, então é mais lindo ainda. O Botafogo tem um lugar muito especial dentro do meu coração. Era uma família.
Era uma família. Tudo nas cartas, em A estrela solitária é do Botafogo, que todo mundo sabe que esse é o Botafogo. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus. Deixa eu festejar que eu mereço. Mas é esse é o Botafogo que eu gosto. Eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus. Deixa eu festejar que eu mereço. É tão bonito ver minha gente sorrindo de emoção. O meu Brasil de ponta a ponta chorando, vibrando, saltando o Botafogo campeão. O meu Brasil de ponta a ponta chorando, vibrando, saltando o glorioso campeão. É esse é o Botafogo que eu gosto. Eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus. Deixa eu festejar que eu mereço. Mas é esse é o Botafogo que eu gosto. Eu gosto. Esse é o Botafogo que eu conheço. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus. Deixa eu festejar que eu mereço. É tão bonito ver minha gente sorrindo de emoção. O meu Brasil de ponta a ponta chorando, vibrando, saudando o Botafogo campeão. O meu Brasil de ponta a ponta chorando, vibrando, saudando o glorioso campeão. É esse é o Botafogo que eu... Enfim, senhoras e senhores, o Botafogo é um pouco tantã, que nem eu. E a insígnia de meu coração é também uma estrela solitária. Botafogo, campeão desde 1910. Foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também.